Olá, queridos, graça e paz, aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você se inscrever, você que ainda não se inscreveu, clique aí para se inscrever. Do lado tem um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá certo? Nós montamos um grupo no WhatsApp, se você quiser fazer parte, com todos os professores e alunos que interessam no assunto da lição da Escola Dominical da Betel. Então, se você desejar, coloque aí, eu quero participar do grupo, deixe o seu número de WhatsApp, tá bom? E a gente vai adicionar você nesse grande grupo que estamos aí formando no WhatsApp, tá certo? Também eu não posso deixar de dizer que você tem que aí compartilhar os nossos vídeos, nossos materiais, né? Compartilha aí com seus amigos, compartilha aí nos seus contatos, tá bom? Fazendo isso você vai fortalecer aqui o nosso canal, que é o canal Ouvir pela Palavra. Nós estamos também com o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Isso mesmo, é isso que você ouviu, o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil. Por quê? Porque você pode fazer aí nas suas horas vagas, pode fazer ele online, pode baixar as apostilas e imprimir depois, pode assistir a sua videoaula na hora que você quiser, no tempo que você tiver disponível. Então, por isso que ele é o maior treinamento, tá bom? Se você quiser saber como fazer esse maior treinamento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, e aí você vai descobrir como fazer parte desse grande projeto que é esse treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, tá certo? Bom, estamos iniciando aí um novo trimestre, né? Hoje nós vamos falar aí acerca da lição de número 1, que tem por título Família, um projeto elaborado por Deus. Gente, esse trimestre vai ser excelente, né? Teve muita gente reclamando do trimestre anterior porque eram assuntos assim apologéticos, estava tendo um pouco de dificuldade aí para compreender os temas, mas essa lição veio assim para ser um bálsamo para os professores e para os superintendentes, né? Porque vai falar acerca da família e todos nós preservamos a família, amamos a família, temos aí o entendimento do que é uma família segundo a vontade e o plano de Deus. Então tá aí, várias lições nesse trimestre que vai abençoar não somente nós, professores, superintendentes, mas também os nossos alunos aí na Escola Dominical. A lição de número 1 vai ser, né, como a gente vai falar hoje, Família, um projeto elaborado por Deus. A lição de número 2, Família, princípios e valores. Lição 3, a comunicação no ambiente familiar. Gente, muitas famílias destruídas por falta de comunicação. Nós vamos ver isso. Lição de número 4, orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Nossa, é maravilhoso, tá? Tema muito importante. Lição 5, enfrentando as tensões no casamento. Quem aí nunca passou por isso, né? Aquele clima de tensão, enfim, mas a lição vai vir para ser um bálsamo, para ser uma direção para nós. Lição de número 6, a necessidade de um planejamento financeiro. É um alto índice de separação dos casais é por conta de situações financeiras, porque não sabem passar por isso juntos. Lição de número 7, a ameaça aos valores cristãos na família. Então, isso aqui até nós vamos ter uma abordagem mais ampla aí, falando da questão da política social, né, do nosso país. Lição de número 8, desafio da criação dos filhos. Gente, eu já vi pais e mães aí com filhos de 3 anos me chegar para mim e falar: pastor, eu já não sei mais o que fazer. Imagina, 3 anos de idade, né, não saber mais como lidar com questões de criação de filhos. O poder de Jesus para transformar a família. Lição de número 9. Lição de número 10, a família e a igreja, né? Como a gente fazer essa relação. Lição de número 11, aperfeiçoando o relacionamento conjugal. Lição 12, as bênçãos de Deus para a família. E nós vamos encerrar lá no último domingo de março, a lição de número 13, dizendo relacionamentos do cristão, Deus e família. Olha, vai pegar fogo esse trimestre e vai ser bom demais. Se você me segue aqui, né? Você também pode me seguir nas redes sociais. Nós temos aí o Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Nós temos o Instagram, instagram.com/ouvir pela palavra. Segue lá no Instagram, segue aí no Facebook. Vamos juntos aí, somando forças nesse trabalho aqui de compartilhar aquilo que é bom para os nossos corações. Vamos lá então, chega de blá blá blá. Vamos ao que interessa. Lição de número 1, Família, um projeto elaborado por Deus. Texto áureo da lição, nosso comentarista colocou aqui
Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2,18. Texto aí, base para compreensão da lição. Né? E aí o texto áureo, aliás, a verdade aplicada, né? Ele coloca que a família é uma instituição divina como parte do projeto da criação estabelecida antes do pecado da humanidade. Então, família é um projeto de Deus, um projeto que Deus elaborou até mesmo antes do pecado ter vindo assolar a humanidade. Então, já começa aí no coração de Deus essa questão da família. Nós vamos iniciar essa série de lições sobre a família, fazendo aí uma pontuação de alguns aspectos nas Escrituras Sagradas sobre a origem divina, instituída com propósitos e padrões bem definidos. Então, família vai ser abordado como isso surgiu no coração de Deus para se concretizar aí no mundo. Nossa lição tem 3 objetivos que nós precisamos alcançar. Quando a gente terminar de ter dado aula, nós precisamos ter alcançado esses 3 objetivos. O primeiro nós precisamos ter ensinado acerca do propósito do matrimônio. Isso mesmo. Então, o tópico 1 da lição vai falar sobre isso. Propósito do matrimônio, e a gente vai aprender isso a partir de agora. De onde surgiu o matrimônio? Né? A gente sabe que essa foi a primeira instituição criada por Deus, a família. E a Bíblia nos ensina que o primeiro matrimônio acontece lá no Jardim do Éden, quando Deus forma um casamento, né? Quando Deus junta ali Adão e Eva, lá no Gênesis capítulo 2, verso 18. 1.1 da lição, quando vai falar acerca do primeiro casal, a gente vai ver a Bíblia relatando que a família tem origem lá no Jardim do Éden através da união, como eu disse, de Adão e Eva. E aí quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, ele estava claramente demonstrando que o homem e a mulher foram criados para quê? Para formarem uma família e para reproduzirem conforme a sua imagem e semelhança. Então, o plano de Deus é o quê? Organizar os seres humanos como famílias e finalmente unir toda a criação em uma grande família. E que família é essa, pastor? É a família de Deus. Então o interesse de Deus é unir todos os povos como sendo a grande família do Senhor Jesus, né? Que Ele mesmo constitui com o preço que Ele pagou no seu sangue. Como um subsídio para os professores, a gente vê aqui o que o Luciano Subirá escreve, né? Achei bem interessante trazer o Luciano Subirá para o contexto da EBD, porque é uma pessoa de muito conhecimento e de uma unção especial na área do ensino. Então, o nosso bispo Abner Ferreira traz aí o Luciano Subirá para esse contexto, e ele diz assim que o Luciano escreve sobre os termos de família o seguinte: o Senhor não trata apenas como indivíduos, mas também como famílias. É claro que a salvação é individual e a fé e a escolha, como suas consequências, também o é. Contudo, quando falamos a respeito de propósito, não de responsabilidades, mas de propósito, nós vamos perceber que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de famílias e não apenas de indivíduos. O referido autor, Luciano Subirá, apresenta várias referências bíblicas que apontam para o interesse de Deus em abençoar todos da família e todas as famílias, como entre outras referências, ele deixou aí Gênesis 12, 1 a 3, capítulo 6, versos 17 e 18, 19, versos 12 a 17. Então aí está Deus, como propósito, quer fazer uma abrangência maior, a abrangência da família, não tratando individualmente cada um, mas tratando como família. E aí, nós vamos ver agora sobre a questão da influência na sociedade. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a família é o elemento natural, universal e fundamental da sociedade. Sabe que a deterioração dessa sociedade acontece por causa do quê? Do fracasso da família, né? Então nós,
como igreja, precisamos ter o dever de cuidar delas. Precisa estar atenta para a tendência mundana de fazer o quê? Tirar o valor da influência que a família exerce na sociedade. Afinal, tudo acontece primeiramente aonde? Na família. O primeiro meio social que se tem conhecimento é a família. Independente de sua formação, é na família que o ser humano começa a amar, a se importar com o próximo, a seguir regras, receber as primeiras noções de certo e errado, que influenciarão seu comportamento na sociedade. Portanto, é a base da família social. Então, tudo começa na família e ela tem, sim, um poder de influência na sociedade. E que as pessoas, vamos dizer assim, que são contra esses conceitos basilares que a palavra de Deus estabelece, estão aí tentando tirar essa influência positiva na sociedade que a família promove. O mundo, a pátria, a igreja são resultado das famílias que estão estruturadas. Sabe, a sociedade é um reflexo daquilo que nós aprendemos dentro de casa. É por essa razão que o casamento é a mais íntima de todas as relações humanas. Quando esta relação é boa e se desenvolve sob os princípios divinos, ela fornece uma das maiores satisfações da vida. Nós devemos ter em mente que a igreja é uma família composta por famílias. Portanto, o estado das famílias tem influência na igreja local. Se a família vai mal, a igreja local vai mal. Se a família vai bem, a igreja local vai bem. Uma definição básica de família, o dicionário vai definir a família como uma instituição, parentesco, organização e sociedade, mas não se refere à sua origem. A sociedade vê a família como uma instituição humana, na qual cada membro tem direitos. Contudo, como a gente viu no tópico 1, a família é resultado do plano de Deus, o qual revelou propósitos, orientações e atribuições para a mesma nas Escrituras Sagradas. Então, além do que diz o dicionário, a nossa compreensão deve ser de que a família é plano divino, estabelecida por Deus, com regras, com um regramento que deve ser aí plenamente obedecido. Continuando aí acerca dessa questão da definição, o pastor Eliezer Lira, ele diz que família é um sistema social básico instituído no Éden por Deus para a constituição da sociedade e prossecução da raça humana. Larry Christian comentou que os filósofos neoplatônicos, eles encaravam o casamento como dureza sombria, como sendo contrário à natureza espiritual do homem. No tempo de Jesus, os essênios, membros da seita religiosa mais rigorosa de então, eles viam o casamento como um empecilho na preparação do indivíduo para o exercício de qualquer atividade dentro do reino de Deus. Então a família cristã é formada para ser o quê? A imagem exata do futuro reino de Deus, quando a vontade divina será feita na terra, assim como no céu. Não é apenas uma escola preparatória para o céu, é uma amostra do que será o reino de Deus. Olha a responsabilidade das famílias. Aqui a gente vê uma responsabilidade especial sobre nós, porque nós somos aqui na terra o quê? Uma amostra do que será o reino de Deus, que a vontade do Senhor seja feita no céu, quanto também ao mesmo tempo na terra. Vamos aí então para o segundo objetivo da nossa lição, que é mostrar a importância da família olhando à luz da criação de Deus. Então vamos ver aí a família à luz da criação. Deus cria a família com propósito e fundamenta essa família com princípios para que sempre fosse forte e dirigida por Ele. A relevância da família é atestada também ao ser usada para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Paulo usa isso em Efésios 5,32, que a igreja é a noiva do Cordeiro. Então fala aí desse relacionamento dos homens com Deus, da igreja com Deus, usando como base e como sustentação o relacionamento conjugal. O desenho original para a família.
tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, ou seja, ambos foram criados para se relacionarem com o Criador e para ser representantes deles aqui na terra. No final do sexto dia da criação, Deus viu tudo o que havia feito e declarou que era muito bom. Gênesis 1:31. O capítulo 2 do livro de Gênesis detalha como se deu a criação do homem e da mulher. O Senhor Deus observa que estava faltando uma companheira para o homem e age no intuito de suprir essa carência. O Senhor então cria a mulher a partir do homem e a apresenta, dando instruções de como deveriam viver unidos. Então Deus desenhou a família, Deus planejou a família, Deus arquitetou cada detalhe disso que é uma instituição que ele estabelece. Para que o ser um subsídio ao que aos professores, a expressão adjutora que está ali em Gênesis também pode ser entendido como alguém que o ajude. Na nova tradução da linguagem de hoje diz auxiliadora. Era ou companheira adequada, companhia adequada. A Bíblia judaica completa diz assim. Então Eva foi criada para quê? Ficar ao lado de Adão, para ser seu auxílio, sua ajuda. O propósito inicial era tanto de suprir a necessidade humana de companhia, quanto de dar continuidade à raça humana através dessa união, por ele, pelo próprio Deus, produzida. Então, Deus constitui o casamento para quê? Para que um faça companhia para o outro, mas também para que haja aí a procriação e esse projeto se alongue, né? Então, esse plano é de Deus. Por isso a gente não pode aceitar outro tipo de família que não seja a família que Deus planejou, a que Deus estabeleceu. Deus não criou a mulher como companheira apenas para preencher o lado solitário de Adão. Existe muito mais nessa união. Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim e protegê-lo. Isso ele realizava sozinho, mas o propósito de Deus ia além. Ele os uniu em um matrimônio para que juntos pudessem dar frutos e para que se multiplicassem sobre a terra. Olha que interessante. Então o desejo de Deus é que eles procriassem, que a sua prole fosse estabelecida. Então não dá para pensar em família tirando isso de pauta, né? E aí o pastor Vanderly Lima, ele escreve assim que a multiplicação de um propósito divino para a família claramente definido é quando Deus deu aos seres humanos a capacidade de gerar filhos. Tornou-se participantes da sua criação. A família é um ambiente adequado para a geração e a formação da personalidade dos filhos que vierem a nascer. De acordo com a Bíblia King James, o ser humano começa sua peregrinação sobre a terra com essa bênção de Deus. Frutificai-vos, ou seja, vicejai, multiplicar em número e com qualidade de vida, em paz e harmonia por toda a terra e quiçá também pelo universo. A humanidade não deveria opor-se a Deus, mas resgatar seu amor primeiro pelo Pai, como mordomos bons e fiéis de toda a criação do Senhor. Então, a família foi constituída para o quê? Para multiplicar, para procriar, para fazer o que? Encher a terra. Esse é o propósito e plano de Deus para a família. E a gente vê um arquiteto, né? Um Deus, um grande arquiteto que faz tudo sob medida. Desde a formação do homem como ser vivente até a sua união com a primeira mulher, o texto bíblico indica que o homem não pensou, não executou e nem tampouco se esforçou para que o Senhor Deus lhe providenciasse uma companhia. Tudo acontece por vontade e propósito divino. Deus quem idealiza esse plano da família. Então a gente vê isso claramente, que Deus faz isso com um propósito definido para quê? Para este mundo. Malaquias 2,15. Por esse motivo, a família, deve ser administrada a partir da revelação da palavra de Deus, nunca meramente através de concepções, formações, ideologias, meramente como fruto da imaginação, do pensamento e do estudo humano. John Stott, escrevendo sobre o casamento, ele enfatiza que, por ser uma ordenança da criação, antes da entrada do pecado na humanidade, o casamento deve ser percebido como uma dádiva de Deus para os seres humanos. O escritor ainda registra:
O mais próximo que a Bíblia chega de uma definição de casamento é a mensagem de Gênesis 2:24, a qual o próprio Jesus citaria mais tarde, referindo-se a ela como uma palavra de Deus, quando perguntaram a ele sobre os motivos permissíveis para o divórcio. Então, o próprio Jesus cita isso, referindo a ela, a família, como sendo também constituída da palavra de Deus, quando ele tem que falar acerca desse divórcio que os homens lhe perguntam, né? Então, uma ordenância da criação antes da entrada do pecado da humanidade. Então, o casamento deve ser precedido como uma dádiva de Deus para os seres humanos, uma bênção do Senhor. Então, vamos aí para o terceiro e último objetivo da nossa lição, que diz que nós devemos apresentar o modelo de Deus para o casal. Vamos lá, então, pensar um pouco sobre isso. Um modelo que se estabelece lá no princípio. Nós já aprendemos que o Senhor idealizou a família e estabeleceu como propósito que vão além de uma simples união. Agora nós vamos ver como é a matriz do casamento no projeto original, que começa com a união entre um homem e uma mulher. 3.1. Deus fez homem e mulher. Deus foi o idealizador, o juiz de paz, o administrador da primeira cerimônia de casamento. No projeto original, Deus não uniu dois homens do mesmo sexo. No projeto original, Deus desejava que eles se reproduzissem, ou seja, o homem e a mulher se reproduzissem. É por isso ele une homem e mulher, e não dois homens e duas mulheres. Deus foi tão perfeito que o milagre da reprodução só pode acontecer por intermédio de um homem e de uma mulher. Deus os fez iguais em essência, mas diferentes no corpo, para que essa união se completasse. Até os órgãos genitais foram idealizados para este fim. O modelo bíblico para o casamento sempre será um homem e uma mulher. E o que passar disso é o quê? É invenção humana. E não somente invenção humana, mas uma influência maligna. A gente não pode aceitar nada além disso. O pastor Vanderly, ele escreve quanto a essa verdade bíblica de que o casamento é heterossexual. Ele escreve assim: somente duas pessoas de sexos diferentes, macho e fêmea, podem contrair matrimônio. Observe que o Senhor, ao instituir o casamento, diz ao homem e à mulher: é impossível que as partes que se unem no casamento sejam complementares se não forem de sexos diferentes. O Criador fez a mulher distinta do homem para que ambos juntos pudessem realizar o que ele determinou. Então, Deus fez homem e mulher. O que passa disso é invenção humana ou influência maligna. O outro aspecto importante do casamento apresentado no livro de Gênesis é que o casamento é monogâmico, ou seja, um homem se une a uma só mulher. Essas características apontam que o projeto divino é que o casamento não fosse desfeito. A revista super interessante de dezembro de 2008, ela publica uma interessante matéria sobre o tema. Se não existisse a monogamia, entre outras consequências, a matéria destaca aumento da violência e desigualdade extrema. O texto ainda encerra: líderes proibiram a poligamia quando precisaram que seus súditos combatessem o inimigo em vez de lutarem entre si, escreveu um neurocientista chamado Steven Pinker, da Universidade de Harvard. Não é à toa que, orgias à parte, Grécia e Roma defendiam a monogamia. Sem ela, talvez não tivéssemos chegado até aqui. Então, monogamia é bíblico. Deus estabeleceu isso, um casamento monogâmico. Nós não podemos sair fora desse preceito. No livro Vida Cotidiana dos Tempos Bíblicos, nós vamos encontrar sobre o casamento originalmente planejado por Deus o seguinte relato: este relacionamento foi desfigurado pela queda da humanidade do pecado. A história de Israel fala das mudanças que afetaram o casamento, porque os israelitas preferiram aceitar as práticas degradantes de seus vizinhos ímpios. Embora Deus tenha ordenado o casamento como uma relação sagrada entre um homem e uma mulher,
Logo ele foi corrompido quando alguns homens tomaram 2 esposas. Aí a gente vai ver isso em Gênesis 9, Gênesis 4, 19. O livro dos Provérbios nunca menciona a poligamia, muito embora toque em muitos aspectos da cultura hebraica. Os profetas sempre usavam o casamento monogâmico para descrever o relacionamento do Senhor com Israel. Então, quando os profetas vão falar acerca da relação de Deus com Israel, usa o modelo monogâmico. Deus não vai se relacionar com todo o povo da terra. Deus vai se relacionar com o seu povo querido. É isso que se estabelece. Uma união submissa a Deus. A terceira característica da matriz da união conjugal é a submissão a Deus, visando um contínuo relacionamento com Ele. Nós vamos encontrar esse aspecto em Gênesis 2, versos 16 e 17. O restante do relato bíblico revela que a mulher também foi informada acerca da ordenança divina. É preciso resgatar a consciência de que, sendo a família instituída por Deus, deve a Ele, ou seja, a Deus, sua origem, lealdade e adoração. O ambiente familiar também deve ser cultico, portanto, faz-se necessário o cultivo da leitura bíblica, da oração e do louvor em família. Para fechar então aí o último subsídio dessa lição, Ciro Eustáquico e Yara de Dark escreveram o seguinte: o grau de importância que se dá ao relacionamento com Deus através da prática de sua palavra determinará o grau de sucesso do casamento, assim como das demais áreas da vida. A vida espiritual é o involucro que deve cobrir todas as outras partes da existência humana. Nós somos feitos para espalharmos e espelharmos a glória de Deus para esse mundo. Toda a felicidade do homem concentra-se no fato de viver por Deus e para Deus. O Eustáquico chegou a escrever isso e Yara Dark comentaram dessa forma. Concluindo, Deus criou o matrimônio para que fosse indissolúvel e tudo o que precisamos para uma vida matrimonial bem-sucedida está registrado na Escritura Sagrada. Deus não somente criou a instituição família, mas também estabeleceu princípios para que seus alicerces não ruíssem diante das tempestades. Deus então cria o matrimônio para que seja indissolúvel. E não somente isso, mas também institui a família para que possa estabelecer os princípios do seu reino aqui já na terra. Tá certo? Por hoje era só. Eu vou te esperar no nosso próximo vídeo, quando vamos falar da lição de número 2, tá? Que vamos falar acerca da família, princípios e valores. Se você chegou aqui até o final do vídeo e não se inscreveu no nosso canal, clique aí para se inscrever, tá? Dá um like aí no nosso canal, deixa o seu comentário. Quer fazer parte de um grupo de WhatsApp? Deixa o seu comentário aí com o seu número de WhatsApp, tá bom? Para a gente inserir. Quer fazer o maior treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical do Brasil? Está aqui na descrição do vídeo o link para você clicar e fazer parte desse grande projeto para abençoar professores de Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil, tá certo? Bom, vamos ficando por aqui. Vai aqui o meu abraço, meu carinho, deixando um beijo no seu coração e nos vemos aqui na nossa próxima aula. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.